Vamos lá? Nós hoje vamos fazer um revisional dos capítulos 12 e 13. Algumas dicas, vamos descomplicar um pouquinho a história, fazer com que a coisa fique mais fácil. Bom, nós vamos pensar no seguinte: primeira coisa importante a vocês saberem, que a civilização romana, ela conheceu a seguinte evolução política. Primeiro a monarquia, na sua ordem, tá? Primeiro a monarquia, depois a república e depois o império. E sobre esse império, eu tenho que dizer para vocês que ele foi a terceira fase da história romana. Sobre o império também, eu tenho que falar que ele foi dividido em dois: Alto Império e Baixo Império. No Alto Império foi um período de esplendor de Roma, com conquistas territoriais significativas. E o Império vai alcançar muitos territórios, vai se fortalecer, né, na sua economia, na sua cultura, né, conquistas territoriais. E o Baixo Império é aquele período de crise, de muita crise. E o período também da desintegração do Império, ou seja, da queda do Império. Bom, eu penso que nós temos também que falar sobre essa passagem. Na passagem da Roma republicana para a Roma imperial, nós vamos verificar o fim da descentralização do poder. Por quê? Porque agora o poder está concentrado nas mãos do imperador Augusto e ele concentrou todos os poderes em suas mãos. Bom, gente, com Augusto teve início um período que foi conhecido como Pax Romana, ou seja, a paz romana. Mas o que foi a paz romana? Bom, a Pax Romana começou com o imperador Augusto e se estendeu até o final do século II. Nesse período, Roma alcançou grande esplendor e estabilidade. Os romanos conseguiram manter a ordem nas terras dominadas. Estabeleceu um exército forte. Usou a diplomacia para evitar conflitos desnecessários e alcançou sua máxima extensão territorial. Pois bem, então quando eu penso em Pax Romana, eu penso que foi um período de paz em Roma. Bom, gente, outra coisa importante a falar é sobre a importância de Otávio Augusto na Roma antiga. Concentrava-se principalmente seus esforços para estruturar um império com um governo centralizado, apoiado em instituições republicanas. Outra coisa sobre os impérios, importante também citar, é que os impérios do mundo antigo tinham ampla abrangência territorial e estruturas políticas bem complexas, o que implicava custos crescentes na administração. No caso, então, do Império Romano da Antiguidade, são exemplo desses custos, por exemplo, as despesas militares, a realização de obras públicas e a manutenção de estradas. Sobre o Império Romano do Ocidente, no ano de 1476 depois de Cristo, nós podemos falar que foi provocada pela conjugação de uma série de fatores, destacando-se a ascensão do cristianismo, as invasões bárbaras, a anarquia nas organizações militares, a crise do sistema escravista, ou seja, tudo isso vai levar a uma crise, certo? Bom, vamos também falar então sobre os bárbaros. Se eu estou falando da crise, eu tenho que falar das invasões bárbaras. Mas pense bem, o substantivo de bárbaro atualmente, ele vai falar sobre pessoas consideradas não civilizadas, certo? Mas para Roma, essa expressão quer dizer muito mais. Os bárbaros para os romanos significavam que eles eram povos que não falavam a mesma língua, que não tinham os mesmos costumes, que não seguiam certas regras dos romanos. Então, os germanos que ocupavam o território romano, eles eram conhecidos como bárbaros, certo? Bom, gente, nós também temos que citar os hábitos desses povos. Nós vamos fazer uma comparação, os costumes e hábitos dos romanos e os povos germânicos. Cada um tem um aspecto
uma característica. Por exemplo, para o Império Romano, a economia foi baseada principalmente no comércio. Já para os povos germânicos, foi essencialmente agropastoril. Na religião, o Império Romano inicialmente começou politeísta. Mais tarde, vai adotar o cristianismo como religião oficial. Já os germânicos continuam politeístas. A escrita, por exemplo, para o Império Romano, tinha a cultura da escrita. Os germânicos não tinham essa cultura da escrita, era mais uma coisa oral. A legislação para o Império Romano era baseada em leis escritas. Já para os germânicos, era baseado nas tradições orais, como acabei de falar. Eles não conheciam a escrita. E a organização de poder? Muito importante falar sobre isso. Para o Império Romano, era centralizada em torno da figura de quem? Do imperador, que era centralizador. Já para os povos germânicos, era bem fragmentado entre as tribos e os chefes tribais, certo? Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês e vou continuar dando ênfase aos povos germânicos ou bárbaros, como eram conhecidos. Como é que era fundamentado o direito deles? Primeiro, focar nos costumes e nas tradições das tribos. Outra coisa muito importante foram que surgiram vários reinos bárbaros se formaram na Europa após a queda do Império Romano do Ocidente. E teve um grande destaque em virtude de quem? De dois personagens, Clovis e Carlos Magno. E esses dois grupos, claro, eles organizaram um reino que foram o reino dos francos. Gente, só um minutinho, vamos voltar um pouquinho. No ano de 1476, foi um ano considerado marco divisório entre a Antiguidade e a Idade Média. Mas que acontecimento foi esse que marcou essa quebra entre Antiguidade e Idade Média? A passagem da Antiguidade e da Idade Média. Foi a queda do Império Romano do Ocidente, que aconteceu quando? Em 467. Pois bem, foram só dicas, foi uma passagem, tá? Pelos capítulos 12 e 13. Vou cobrar, meus amores, esses capítulos na avaliação, tá bom? Estude bastante. Beijo grande!